Eu estou aqui gravando esse vídeo aqui no meu antigo canal, revelando. E pessoal, hoje eu quero gravar um vídeo muito interessante que vai falar sobre a história de Roma, a Roma antiga. Porque hoje eu quero trazer esse vídeo aqui no meu antigo canal porque a maioria das pessoas não se inscreveram no meu canal novo, que é Histórias da Humanidade. Porque ontem eu fiz um vídeo falando sobre a queda de Roma, quer dizer, o fim do Império Romano, que foi do Ocidente. Porque, pelo que eu saiba, ontem, quando eu fui postar o vídeo, eu já imaginei que nenhuma pessoa não ia assistir o vídeo meu. Ou seja, meu canal só tem 4 inscritos, assim. E até agora eu não recebi nenhum inscritos de lá. Pessoal, vocês aqui no meu antigo canal, eu peço para vocês que vocês pesquisem o canal o Histórias da Humanidade. Aí vocês procurem, pesquisem e vocês acham o meu novo canal. Antes de eu começar a falar sobre Roma Antiga, eu vou mostrar para você o que eu postei ontem, esse vídeo, ó. Esse aqui é o vídeo, ó. É o vídeo do canal Histórias da Humanidade. Isso aqui eu postei esses vídeos nos últimos vídeos. Olha só esses vídeos que eu comecei a postar, ó. Eu postei o teatro no meu canal, esse daqui, depois esse, falando sobre como era a perseguição dos cristãos do Império Romano. Fiz a parte 2, depois a parte 3, que aqui é a capa do vídeo. Depois eu fui falar sobre o Constantino e a nova religião de Roma. Depois fui falar a origem do Império Bizantino e depois fechando nesse vídeo aqui, esse vídeo do meu canal novo que eu criei, falei sobre o fim do Império Romano e a invasão dos povos germânicos, porque até agora ninguém assistiu esse vídeo. Porque as pessoas que não se inscreveram no meu canal, aqui no meu canal, quem não é inscrito nesse canal, é só pessoas se inscreverem nesse canal História da Humanidade, nesse meu canal aí. Então eu só espero para vocês que não assistiu esse canal aqui, é só vocês assistirem com calma. Explica sobre a história do mundo, as histórias que levam vocês a relembrar. Relembrar sim, vale a pena relembrar cada momento que as pessoas viveram, os costumes, a cultura, os países inteiros que ficavam vivendo sob o império. Então, é só vocês assistirem esses vídeos que eu vou postando, aí vocês vão prestar muito bem atenção que eu vou estar fazendo nesses próximos vídeos. Então, pessoal, voltando nesse assunto, vamos falar aqui sobre Roma Antiga. Porque quem vocês não assistiram o meu canal sobre a queda de Roma, a queda do Império Romano que aconteceu no Ocidente no ano de 476, isso aqui vocês vão compreendendo esse assunto sobre a Roma Antiga. Aqui foi antes do Império nascer. Então, nesse contexto, pessoal, Roma, ele era uma cidade, ele era um império dominado pela guerra, pela política, pela economia e outras coisas que Roma vivia. Vivia numa guerra, vivia outras coisas. Então, pessoal, vamos estarmos lendo e a gente vamos estar comentando esse assunto nessa história, assim, porque nós devemos que estarmos narrando essa história para depois vocês assim e começar a entender que aquele canal é o foco na história que vai narrando as outras histórias. Porque aqui no meu canal eu posso até postar os vídeos que vocês ainda não assistiram no meu novo canal, quanto a esse meu antigo canal. Então, vamos lá. Vamos ler aqui. A cidade de Roma nasceu como uma pequena aldeia
e se tornou um dos maiores impérios da antiguidade. Situada na Península Itálica, centro do Mediterrâneo europeu, Roma era o centro da vida política e econômica da região. Olha só, fundação de Roma. A fundação de Roma está envolta em lendas. Segundo a narrativa do poeta Virgílio em sua obra Eneida, os romanos descendentes de Enéas, herói troiano, que fugiu para a Itália após a destruição de Troia pelos gregos, por volta de 1400 a.C. Reza a lenda que os gêmeos Rômulo e Remo, descendentes de Enéas, foram jogados no rio Tibre, por ordem de Amor, usurpador do trono. Olha só, é que Rômulo e Remo era descendente de Enéas e descendente de Enéas. Esses meninos aqui, eles foram lançados no rio Tibre, né? Acho que é o rio Tibre, né? Aí esses dois meninos, eles simbolizam, são os irmãos. Ou seja, Rômulo, ele significa fundador de Roma. Remo era o irmão de Rômulo. E esse lobo aqui é o lobo que amamentou as duas crianças. Que tinha muito leite, né? Porque se não tivesse leite, o Rômulo e o Remo iam morrer de fome, né? Porque não teria como as crianças sobreviver sem leite, né? Então, amamentados por uma loba e depois criados por um camponês, os irmãos voltam para destronar Amúrio. Os irmãos receberam a missão de fundar Roma em 753 a.C. Rômulo, após desentendimentos, assassinou Remo e se transformou no primeiro rei de Roma. Na realidade, Roma formou-se da fusão de 7 pequenas aldeias de pastores latinos, sabinos e situadas à margem do rio Tibre. Depois de conquistada pelos etruscos, chegou a ser uma verdadeira cidade-estado. Bom, vamos. O tal de Rômulo, ele já foi. Foi o fundador de Roma. Esse cara aí, ele foi o primeiro rei a se tornar o primeiro rei de Roma. Mas só que nesse caso, Rômulo, ele matou Remo porque tava brigando assim, os dois, como se fosse uma briga, né? Aí foi nesse caso, Rômulo se tornou o primeiro rei, né, de Roma. Então vamos falar aqui, a monarquia romana, 753 até 509. Na Roma monárquica, a sociedade era formada basicamente por 3 classes sociais. Os patrícios, a classe dominante formada por nobres e proprietários de terra. Os plebeus, que eram constituídos por comerciantes, artesãos, camponeses e pequenos proprietários. Os clientes, que viviam da dependência dos patrícios, e os plebeus e eram prestadores de serviço. Na monarquia romana, o rei exercia funções executiva, judicial e religiosa. Era assistido pela Assembleia Curiata, que estava formada por 30 chefes de famílias do povo. Sua função mudou ao longo dos séculos, mas era responsável por elaborar leis, recursos jurídicos, ratificar a eleição do rei. Em certos períodos, a Assembleia Curiata deteve mais poder que o Senado. O Senado, composto pelos patrícios, assessorava o rei e tinha o poder de vetar as leis apresentadas pelo monarca. As lendas narram os acontecimentos dos 7 reinados da época. Durante o governo dos 3 últimos, que eram os etruscos, o poder político dos patrícios declinou. A aproximação dos reis com a plebe descontentava os patrícios. Em 509 a.C., o último rei etrusco foi deposto em um golpe político que marcou o fim da monarquia. Bem, pessoal, que naquela época, naquela época, Roma vivia numa monarquia, né? Vivia numa classe social
vivia num direitos, né? Então, é uma assembleia, né? Então, vivia no Senado, então. Foi por isso que os romanos, o chefe de Estado, eles formavam vários direitos, né? A não ser se o que o rei dava o poder para fazer leis, né? Porque leis de Roma eram apresentadas, né? Para o público, né? Porque as leis daqui do Brasil são assim, né? São aprovadas, quando o presidente ele é eleito, né? Eleito pelo povo, né? Porque, por exemplo, aqui no Brasil, o presidente, quando já é eleito presidente, né? Porque o candidato que já é eleito, o povo escolhe alguém, né? Como presidente. Aí escolhe deputado, escolhe senador, escolhe até mesmo escolhe deputado estadual, deputado federal, governador. Então, são tipos de sociedade que os caras vão fazer, né? Vão fazer para o país, né? Então, já em Roma, o governo tinha composto para que o povo escolhesse alguém, né? Para fazer uma sociedade, né? Sociedade de leis, né? Pode ter sociedade de religião, sociedade judicial, sociedade executiva. Então, eles tinham as políticas desde Roma. Então, vamos ler aqui. República Romana, 529 até 427 a.C. Essa aqui vai ser bem da política, eles vão falar, ó. A implantação da República significou a afirmação do Senado, o órgão de maior poder político entre os romanos. O poder executivo ficou ao cargo de magistraturas ocupadas pelo patrício. A República Romana foi marcada pela luta de classes entre patrícios e plebeus. Os patrícios lutavam para preservar privilégios e definir seus interesses políticos e econômicos, mantendo os plebeus sob sua dominação. Entre 449 e 287, os plebeus organizaram 5 revoltas que resultaram em várias conquistas. Tribunos da plebe, leis das XII, tábuas, leis Licínia e lei Cauneia. Com essas medidas, as duas classes praticamente se igualaram. Pessoal, nesse caso se chamaram de República Romana. Vamos estar comentando aqui depois, né? Porque vou ver com o que era a República Romana. Porque aqui essa história, isso aqui tá falando, né? República Romana. Pessoal, nesse caso, a República Romana, aqui tem três, aqui tem cada de coisa aqui vai dizer. Senado ocupava-se da política internacional e da supervisão das magistraturas e era convocado pelos consultores pretores ou pelo tribuno da plebe. Chegou a ter 300 membros e cargo era vitalício. Os senadores eram patrícios que havia desempenhado alguma magistratura ou tinha feito algo relevante para a República. Aí você sabe muito bem que o Senado de Roma, eles fazem o quê? Eles poderiam convocar 300 membros, né, do conselho, né? Porque naquele tempo, o Roma, eles viviam numa sociedade de política, né? Política república, né? Então foi por isso que Roma extinguiu a monarquia, né? Extinguiu a monarquia e passou a ser república. A mesma coisa aqui do Brasil, né? Quando o Brasil passou numa monarquia no ano de 1822, né? Quando Dom Pedro I, ele começou a governar por 9 anos, né? 9 anos depois,
e passou para o seu filho Dom Pedro II, né, no ano de 1831, né, que ele tinha 5 anos de idade, né, que passou a governar o Brasil de 1822 até no ano de 1889, quando teve aquele golpe o golpe, né, que deu fim à monarquia no dia 15 de novembro de 1889, né, e deu início da República Brasileira. Então, que é a mesma coisa é a mesma coisa de Roma. Porque Roma, eles queriam o quê? Queria ter várias, os magistrados, presidentes, governadores, imperadores, isso que eles queriam fazer, né? Então, para ser magistrado, era preciso ser cidadão romano e dispor de uma renda. De acordo com o cargo desempenhado, os magistrados tinham lugares privilegiados e cerimônias públicas e espetáculos, bem como o uso de cores diferenciadas de acordo com o seu cargo. Exercia o comando militar no caso da guerra ou do impedimento de um dos consores, eram substituídos por um ditador. Este tinha um ano de mandato e poder absoluto sobre os cidadãos romanos. Tinha a função de administrar a justiça ao pretor, né? Edil, responsável por fiscalizar o comércio, conduzir a cidade. Censor, se encarregava de contar a população, fiscalizar os candidatos, vigiar a cultura da moral do povo romano. Questor, cobrava impostos e custodiava o patrimônio romano. Pessoal, veja só nessa imagem como era esse senado aqui. Que vai dizer que esses senados romanos, eles viviam numa... É tipo uma câmara, né? Câmara dos romanos. Então, isso aqui é uma imagem que mostra os magistrados, aqui mostra o que os políticos aqui sentados, aqui tá vendo os políticos sentados aqui nessa imagem, aqui tá ficando, né? Aí eles são aí que representam o aspecto do Senado romano, que é como se fosse Câmara dos Senadores. Sociedade, vamos falar sobre sociedade república romana, que eu tenho esses assuntos aqui, ó. Aqui fala sobre patrícios, plebeus, aqui é patrícios e plebeus. Aí depois eu vou falar sobre expansão militar, que eu não vou dialogar, eu não vou falar muito civis, mas eu creio que vocês estão gostando muito de ouvir essa história de Roma, né? Então, nesse assunto, expansão militar, que vai dizer assim: uma vez que um conflito interno entre os patrícios e plebeus foi se tranquilizando, os romanos passaram a conquistar regiões da Península Itálica até totalmente. Em seguida invadiram a Grécia, de onde os trouxeram os deuses, a filosofia e vários costumes. Partiram então para a guerra por outro lado do Mediterrâneo, contra a cidade de Cartago, no conflito que durou cerca de 120 anos, acabou com a vitória romana. Porque a Roma tinha uma expansão militar, né? Então, depois foi invadir a Grécia Antiga, né? De onde era uma cidade dos filósofos, né? E os filósofos, porque aquela Grécia Antiga, eu falo depois lá naquele meu novo canal, Mundo de História da Humanidade, né? Que vai ser aquele assunto que vai falar da Grécia Antiga, né? Então, o fim da República Romana. Aí que foi o fim da República. Com a expansão territorial romana, a República ficou mais difícil de governar. Devido à exclusão de novos povos e do tamanho, igualmente a fragmentação do poder não ajudava na tomada de decisões rápidas. E a prática da corrupção se havia generalizado entre os magistrados. Assim, os romanos buscam novas fórmulas que permitissem a centralização do poder, mas sempre auxiliando e vigiando pelo Senado. Primeiro, através de triunvirato,
Depois, através da figura de só imperador, começaria então a época do Império Romano. Depois da República Romana, passou a ser governado pelo Império Romano, né? Onde começou no ano de 27, né? Se não me engano, foi no ano de 27 e durou até no ano de 476, né? O período que teve a queda, o período que teve que os povos germânicos que invadiu do Império Romano do Ocidente, né? E acabou com o Império, né? Aí só ficou só do Oriente, onde teve a cidade de Constantinopla, permanecendo até no ano de 1453. Agora, agora nessa história de Roma, pessoal, eu só estou contando para vocês aqui no meu antigo canal, porque a maioria das pessoas ainda não assistiram o meu vídeo. Esses meus vídeos que foram postados de lá. Porque quando as pessoas não querem assistir o vídeo do meu novo canal, é porque as pessoas ainda não conhecem a história do meu novo canal. Isso quer dizer que as pessoas precisam entender, precisam assistir antes de julgar. Então não podemos deixar de fazer o vídeo para apresentar, né? Então temos que fazer isso para chamar a atenção do público, né? Então é isso que temos que fazer, é isso que eu tenho que fazer, né? Agora, faltando nesse assunto, o Império Romano, que eu acabei de citar, ó, de 27 a.C. até no ano de 476, quando eles dividiram esses territórios aqui que tá no vermelho, ó. Esse aqui tá no vermelho, ó. O outro aqui tá no azul. Aí vai dizer, o imperador Otávio Augusto reorganizou a sociedade romana, ampliou a distribuição de pão e trigo e de divertimentos públicos, a política do pão e circo. Depois de Augusto, várias dinastias se sucederam. Entre os principais imperadores estão: aqui tem o Tibério, Calígula, Nero, Tito, Trajano, Adriano, Marco Aurélio. Aí depois aqui fala da decadência do Império Romano. Porque a decadência do Império Romano só aconteceu no ano de 235 antes de Cristo. Ou seja, depois de Cristo. Ou talvez quando teve os 26 imperadores, foram os quais, ou seja, Roma teve 26 imperadores. Aí os 24 foram assassinados. Aí com a morte do imperador Teodósio, em 395, o Império Romano foi dividido entre seus filhos Honório e Acádio. Em 476, o Império Romano do Ocidente desentregou-se ao imperador Rômulo Augusto. Foi deposto. O ano de 476 é considerado pelos historiadores o marco divisório da Antiguidade para a Idade Média. Da poderosa Roma, restou apenas o Império Romano do Ocidente, ou seja, do Oriente, que se manteria até 1453. Pessoal, é porque Roma passava por uns conflitos, né? Então, foi por isso que Roma teve coisas assim, teve muitas guerras, teve muitas derrotas, teve muitas vitórias com Roma, né? Então, é isso que foi que aconteceu, né, pessoal? Que a cidade a cidade que Constantino fundou foi a cidade chamada Constantinopla. Porque no ano de 330, quando o Constantino fundou a cidade de Constantinopla, ele já tinha se convertido no ano de 313, quando deu ao fim a perseguição aos cristãos, né, que estavam na cidade de Roma, porque Roma era um lugar bem perigoso para os cristãos. Porque pelo que eu saiba, os cristãos não poderiam viver em um lugar seguro assim. Eles só poderiam fugir, escapar nas mãos desses bárbaros aí.
Ô pessoal, aí está, né, nos dias de hoje dessa história de Roma, porque ó, até hoje Roma ainda existe, que Roma ainda existe entre que é uma cidade que está numa história, né? Então essa ficou numa história desse monumento chamado Rômulo e o Remo, porque os dois meninos que viveram sobreviver para se amamentar nesse lobo, que é uma loba, né? Que loba tinha até um leite para se amamentar. Então foi por isso que o Rômulo ele foi considerado o fundador de Roma. Então eu vou terminar por aqui esse vídeo, pessoal. Não se esqueça que eu trouxe esse vídeo para vocês lembrar, né? Porque aqui no meu canal o mundo, a história da humanidade. Já estou postando vídeos, né? Porque no próximos vídeos eu vou estar falando da Idade Média, vou estar falando da Grécia, Egito Antigo, e todos os vídeos eu já vou falar. Mas aqui no meu canal antigo, aqui vai ser o principal canal de revelar história, né? Então, vou terminar por aqui esse vídeo. Até a próxima. Valeu e fui.